dia, irmãos. É uma alegria estar com os irmãos hoje. É um privilégio, uma honra estar aqui com a grande responsabilidade de substituir o pastor Jefferson, né? Grande pregador, grande expositor da palavra. Mas eu sempre digo, a pregação sempre é abençoada quando você não prega a tua palavra, você prega a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz ânimo para a alma, ela é uma palavra viva mesmo, ela entra onde nenhuma palavra humana pode entrar. Então, para mim é uma alegria, mas eu queria iniciar com uma oração, pedindo que o Senhor esteja preparando, abençoando, arando o nosso coração para o recebimento da semente da sua palavra. Amém? Senhor amado Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado por tanta bondade que nós cantamos, Senhor. Obrigado, Senhor amado, por essa segurança de que se estamos em Ti, de que se o Senhor é o nosso pastor, a Tua bondade e a Tua fidelidade nos seguirão. Nós não precisamos ficar correndo atrás da bondade do Senhor, ela vai estar nos perseguindo. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua bondade, porque o Senhor é bom, fiel, maravilhoso, justo. E obrigado, Senhor, porque o Senhor vem nos resgatar desse mundo. Muito obrigado por tudo isso. E abençoe, Pai, a palavra de hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor coloque no coração de cada um aqui também. Vá preparando o Espírito Santo. Vá falando, é o Senhor quem faz a conexão de corações pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, hoje, data especial, já foi celebrado aqui, já foi feita a menção, o Dia Internacional da Mulher, né? Uma data que alguns criticam, dizem, é uma data comercial. Bom, meus irmãos, se for uma data comercial, glória a Deus também, né? Eu não tenho ranço de comércio. Alguém tem ranço de comércio aqui? Eu não tenho ranço de comércio. Eu acho que comércio é uma coisa boa para a sociedade, uma coisa boa para o mundo. Mas não é só uma data comercial, é uma data também para a gente celebrar a vida das nossas mulheres, agradecer a elas, honrá-las, abençoá-las, certo? Então aí sentado mesmo, diga aí, Deus te abençoe, eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. Diga para a mulher que está aí do seu lado, diga para a mulher, seja ela sua esposa, sua filha, sua neta, ou sua sogra, ou sua mãe, enfim. Diga, Deus te abençoe, você é uma bênção na minha vida. Amém? E pensando, sabe que há muitos anos eu pensava, se um dia eu for convidado para pregar no Dia das Mulheres, eu vou pregar essa palavra. E veio a calhar Deus estar aqui pregando nessa data especial. E o tema dessa mensagem é, pode colocar, 2 mulheres para lembrarmos segundo Jesus. Jesus deixou uma ordem para que nós, 2 ordens, lembrássemos especificamente de 2 mulheres. Você sabia disso? E hoje nós vamos falar sobre isso. Amém? Um exemplo que é negativo. Outra, um exemplo que é positivo. Mas, meus irmãos, a pregação aqui não é para mulheres. Essas mulheres representam 2 tipos de alma. Jesus não disse, mulheres, lembrem dessas mulheres. Jesus falou, discípulos, lembrem dessa mulher. E depois ele diz, em outra oportunidade, para os discípulos, lembrem da história dessa mulher também. São 2 mulheres. Mas ele diz para todos. Porque são 2 perfis, são 2 arquétipos, são 2 modelos de coração que nós temos apresentado nas Escrituras e nós temos que chegar a uma decisão, qual que iremos seguir. O primeiro desses perfis é a mulher de Ló. Jesus disse claramente em Lucas capítulo 17, verso 32, lembrem-se da mulher de Ló. Veja, é uma ordem.
lembrem-se da mulher de Ló. Não é uma opção. E é bem interessante isso, porque Jesus em nenhum momento ele diz, lembrem-se de Maria. Podia ter dito, mas não disse. Ele podia ter dito, lembrem-se de Esther, lembrem-se de Isabel, lembrem-se de Lia, lembrem-se de Raquel, lembrem-se de Ruth, lembrem-se de Joquebede, lembrem-se de Miriam, lembrem-se de Eva, a mãe de todos nós. Ele podia ter dito, lembrem-se de tantas mulheres, lembrem-se de Débora, lembrem-se de tantas mulheres que deram a sua vida no serviço a Deus, abençoaram, passaram por dificuldades em prol da obra do Senhor, mas não. Ele dá uma ordem expressa, lembrem-se da mulher de Ló. Então nós vamos obedecer, amém? Vamos obedecer, vamos ver o que Jesus queria dizer e qual que é a história dessa mulher, a mulher de Ló. Então nós vamos fazer aqui uma pequena peregrinação desde Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 nós temos lá que, depois desse texto 19, mas vamos lá. Gênesis 12 nós temos a ordem de Deus para Abraão. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E eu te darei uma descendência que abençoará todas as nações. Então houve uma ordem de ele sair da sua terra e sair da sua parentela. Duas ordens, na verdade. E ele disse, eu abençoarei a tua descendência. Então era para ele sair com a mulher dele, Sara. Era para Abraão pegar Sara, sua esposa, e ir para onde Deus lhe mostraria. Mas Abraão ficou com pena do seu sobrinho Ló. Em Gênesis capítulo 11 a gente vê que Ló já tinha perdido o pai, ele era órfão, ele já era um homem crescido, mas Abraão disse, eu vou levar Ló também. Ficou com pena. Meus irmãos, pensa numa pena que custou caro. Pensa num ato de misericórdia que custou muita dor de cabeça. Porque, meus irmãos, quando Deus diz, faz assim, se você fizer assado, não vai dar certo. Certo? Ainda que você esteja com pena, com misericórdia, se Deus te dá uma ordem expressa, faz assim, faz assim. Abraão fez diferente e Ló deu muita dor de cabeça para ele. Em Gênesis 13, nós vemos que Abraão, ele junto com o seu sobrinho Ló, prosperaram muito e ficaram muito ricos. E as tendas de Abraão e as tendas de Ló ficavam próximas. E os pastores, servos de Abraão, estavam brigando com os pastores, servos de Ló. Os empregados não estavam se acertando. Essa ovelha é minha, essa ovelha é tua. E aí, para não ter atrito familiar, Abraão fala assim para Ló, Ló, escolhe o lado que você quer ir e eu vou ficar no outro, e a gente vai se dividir nossos rebanhos, para não ter confusão entre nós. E você escolhe. E Ló, capítulo 13, ele olha para o vale do Jordão, que era um vale muito bonito. Imagina, ali a terra de Israel tem um clima um tanto desértico, e ali tem aquele vale do rio Jordão, um vale muito bonito. E Ló olhou com os olhos materiais, olhou aquele vale bonito, eu quero ali. E ele não julgou corretamente, porque ali naquele vale ficava duas cidades, Sodoma e Gomorra, extremamente perversas, com as pessoas extremamente perdidas e perversas. E Ló faz essa escolha desastrada. E ele vai morar então ali, perto de Sodoma, e acabou se integrando à sociedade de Sodoma. Em Gênesis 14 nós vemos que houve guerra entre reis daquelas cidades da região, 4 reis contra 5 reis. E nessa guerra toda Ló foi sequestrado. Abraão teve a dor de cabeça de ir lá fazer uma milícia, fazer um exército para atacar os sequestradores do seu sobrinho Ló, resgatar o sobrinho Ló e pegar os bens de volta. Mais dor de cabeça. Em Gênesis 18, Deus revela a Abraão que Sara engravidaria, e embora ela fosse idosa, Deus lhe daria o filho. Mas ele revela também outro detalhe, olha, estou para
extinguir Sodoma e Gomorra, porque a maldade chegou no seu limite. Eu vou destruir, castigar Sodoma e Gomorra. E Abraão pensa, meu Deus, mas o meu sobrinho Ló está lá. E ele começa a interceder, mas assim, Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos na cidade, será que o Senhor não livra aquela cidade? Livre, se eu encontrar 50, eu livro. Mas se encontrar 40, se encontrar 30, se encontrar... Aí ele chega em 10. E Deus fala, se eu encontrar 10 pessoas justas nessas cidades inteiras, eu não vou destruir. Mas não havia nem 10 pessoas justas naquele lugar. E em Gênesis 19, agora sim, pode projetar o texto, nós temos a palavra do Senhor nos mostrando o que aconteceu. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Meus irmãos, Ló estava sentado à porta da cidade, isso tem um significado. À porta da cidade ficavam os homens respeitáveis da cidade, as autoridades da cidade. Chegava um mercador, chegava um viajante, era com eles que iria conversar. Ali à porta da cidade é onde se resolviam algumas disputas civis, enfim, ele então já era uma autoridade, ele era rico naquela cidade, apesar daquela cidade ser extremamente perversa. Os anjos chegaram lá, 2 anjos, Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá vocês poderão lavar os pés, passar a noite e amanhã seguir o seu caminho. Não, passaremos a noite na praça, eles responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em casa. Ló preparou-lhes uma refeição, assou pães sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram para sua casa hoje à noite? Traga-os aqui fora para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram. E disseram, esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Ou seja, ameaçaram de fazer um estupro coletivo de Ló. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Meus irmãos, o que a gente vê nesse texto? Em primeiro lugar, a extrema perversidade daquele lugar, dos homens daquele lugar. Eles não tinham pudor nenhum, eles não tinham freio moral algum, eles já não tinham qualquer espiritualidade com Deus, mas eles também não tinham nem freio moral para pensar que o estupro coletivo de 2 visitantes, ou mesmo de Ló, fosse algo completamente abjeto, horrível, que eles não deveriam fazer. E nós vemos em segundo lugar que Ló, num ato desesperado de uma pessoa que já perdeu também completamente a noção das coisas, chega a fim de preservar a sua honra enquanto anfitrião, o que na antiguidade era algo muito importante, oferecer suas 2 filhas. Não, estuprem elas. Olha o absurdo a que se chegou. E a mulher de Ló? Completamente omissa, completamente anestesiada. Você não vê ela dizendo, não, meu marido, não faça isso, não, meu marido, faça aquilo. Completamente anestesiada, quieta, apática, em meio à total devassidão daquela cidade. Mas o texto segue. Verso 12, Gênesis 19. Os 2 homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar.
As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas. Eles disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, depressa, leve daqui a sua mulher e as suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Mas o verso 16 fala que Ló hesitava. Ló não tomava atitude. Ele mesmo disse para os seus futuros genros, os noivos das suas filhas: vão embora. Mas ele mesmo não ia. Mas perante aquela hesitação, os homens ali, os anjos que estavam ali em forma humana, agarraram Ló pela mão, agarraram a sua mulher e as suas filhas e tiraram dali. Por quê? Porque Deus disse para Abraão que ele faria diferença entre os justos e os injustos. Deus dá escape e livramento, como a gente acabou de cantar. Tiraram ali eles à força, deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Eles hesitavam, meus irmãos. Eles estavam parados, anestesiados. Eles sabiam do juízo de Deus sobre aquela cidade, e a qualquer momento ia começar a chover fogo e enxofre sobre aquela cidade. Mas eles não se moviam, porque eles estavam ali, patéticos, ali dentro daquela situação. E houve uma ordem expressa de Deus: saiam da cidade e não olhem para trás. Não olhem para trás. Mas o texto segue. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Meus irmãos, a mulher de Ló olhou para trás. Aquilo que foi dito claramente que não devia ser feito. E por que ela olhou para trás? Nós podemos aqui tirar algumas conclusões. O texto não fala diretamente, mas deixa explícito e implícito. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Em primeiro lugar, a mulher de Ló olhou para trás porque não deu importância suficiente à ordem de Deus. Deus deu uma ordem clara, mas ela não deu a devida importância. Aqui a primeira questão, a gente começa a entender por que Jesus, como uma das suas últimas recomendações, antes de ir para a cruz, ele disse: lembrem-se da mulher de Ló. Muitas pessoas vêm à igreja, recebem ordens claras de Deus quanto ao que devem fazer, quantas atitudes que devem fazer, e simplesmente entra por aqui e sai por aqui. Muitos de nós vêm à igreja, louva ao Senhor, diz: Senhor, Tu és maravilhoso, canta louvores, mas quando chega na hora de assumir compromissos, de escutar as ordens claras de Deus, é assim que eu planejei e é assim que eu quero que seja feito, não é tão importante. Dá menos importância do que deveria. E esquece daquilo que nós cantamos hoje também, que a meia-noite vai chegar. Que vai chegar o momento em que Deus vai pedir contas. Todo pecado, meu irmão, começa com um descuido assim. Deus dá as ordens claras, muitas vezes nós nem nos damos o trabalho de pesquisá-las, saber o que Deus quer da nossa vida. Todo pecado começa com um descuido em relação ao que Deus ordenou, desde o pecado original, desde o jardim, desde Eva.
Deus falou claramente o que era para ser feito, o que não era. E houve ali o descuido. Vai ver, não é bem assim. Talvez não seja tão grave. É só uma fruta. Em segundo lugar, meus irmãos, por que ela olhou para trás? Sabe por que ela olhou para trás? Porque ela não estava olhando para sua família. A segunda razão pela qual a mulher olhou para trás era porque ela desviou o olhar da sua família. Ela podia olhar para o marido que estava tão desesperado quanto ela podia olhar para as filhas e até tentar trazer dentro de si, porque as mulheres têm esse poder, as mulheres têm essa condição, muito mais até do que a maioria dos homens, de extrair força na hora da dificuldade. Ela podia tirar força de dentro de si, garra de dentro de si, e estar confortando, encorajando as suas filhas, dizendo: vamos filhas, vamos subir essa montanha, vamos subir, para que o fogo não nos alcance. Mas não, ela não pensou no marido, ela não pensou nos filhos, ela pensou em Sodoma. Ela não resiste, era muito forte. Nós temos então o terceiro motivo pelo qual a mulher olhou para trás. A mulher olhou para trás em terceiro lugar, porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Não importava a ordem de Deus, não importava a maldade que existia em Sodoma, não importava o fato que as filhas estavam prestes a casar com dois imbecis que ridicularizavam o próprio sogro, não importava pensar na expectativa de criar os netos naquele lugar terrível, onde talvez no futuro eles fariam parte da multidão que estupra visitantes, não lhe importava o fato de que ali havia uma total perversidade ao ponto de esgotar a paciência de Deus, que por natureza é longânimo. Por que eu comecei essa história em Gênesis 12? Porque há um contexto nisso, meus irmãos. A gente vê que Ló ficou rico. E rico chegou a Sodoma. E rico se estabeleceu ali. E rico galgou posições naquela sociedade. Embora a gente perceba que também o respeito à autoridade não era uma característica daquele lugar. Então a mulher de Ló, ela era também a madame. A mulher de Ló, ela também era rica. Então a cidade estava afundando, estava um nível de pecado insuportável para Deus. Mas ali ela tinha diversão, ali ela ia fazer as unhas, ali ela tinha as amigas, ali ela tinha os seus bens, ali ela tinha uma reputação. Ela era a mulher do seu Ló. Ali era um lugar perverso, mas ela estava completamente adaptada. Ela estava completamente acostumada. E por causa disso tudo, meus irmãos, não dar importância para a voz clara de Deus, tirar os olhos da família e estar bastante acostumada com o mundo de pecado, essa mulher olha para trás e morre. E o texto então segue ladeira abaixo. Verso 29, nós já não temos mais a presença da mulher de Ló, e isso também faz graves consequências. Verso 29 fala assim, Gênesis 19: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, não há homens nas redondezas que nos possuam segundo o costume da terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem do nosso pai. E naquela noite deram vinho ao pai. A filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele para que preservemos a linhagem do nosso pai. E então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e deitou-se com ele. E não percebeu ele quando ela se levantou, nem quando se deitou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, deu-lhe o nome de Moabe, esse é o pai dos moabitas de hoje.
A mais nova também teve um filho, deu-lhe o nome de Ben-Ami. Esse é o pai dos amonitas de hoje. Meus irmãos, você percebe que as consequências da insensatez da mulher de Ló ultrapassaram a própria vida dela. Aquela mulher, ela não só teve a consequência imediata de morrer, a família toda foi afetada. A família toda ficou sem qualquer filtro. A família toda foi acometida pelas consequências em cascata. Ló passou a viver com medo, com insegurança. O medo começou a habitar o seu coração. E uma boa quantidade de orgulho também. Porque a gente leu lá no passado que Abrão tantas vezes ajudou o seu sobrinho Ló. Embora Ló fosse uma dor de cabeça, nós não vemos no texto nenhuma vez Ló cogitando: eu vou pedir uma ajuda para o meu tio Abrão, para talvez voltar lá para Caldeia, onde era a terra originária deles, onde hoje fica o Irã. Talvez seja melhor eu pedir uma ajuda, eu me oferecer até para ser servo do meu tio. Não. Ele passa a viver com medo, insegurança e orgulho, e ele se enfia numa caverna, e ali ele e as suas filhas, há um isolamento, há uma solidão, há um medo, há uma insegurança. As filhas, por outro lado, se preocupam só consigo mesmas, não se preocupam com o ato perverso também, de embebedar o próprio pai. E o pai, por sua vez, se deixa embebedar, porque elas não pegaram e amarraram ele e botaram vinho pela boca, não. Ele se deixou embebedar, e elas pegam e cometem incesto. Então, meus irmãos, a gente vê o seguinte aqui: o apego a Sodoma traz consequências em cascata. O apego a Sodoma leva a mãe a confundir o que é bom e o que é mal e perder sua vida. A falta de uma mínima bússola moral da mulher dentro da sua casa faz com que a família fique completamente perdida. A perda leva a insegurança e medo, o medo leva ao isolamento, o isolamento e medo levam a planos insensatos. E todas essas coisas levam a Ló ser entorpecido pela embriaguez e as filhas a cometerem um ato sexual horrível, e não para por aí. Esses dois povos gerados por esses incestos se tornaram grandes inimigos do povo de Deus. A descendência de Ló, pelos amonitas e pelos moabitas. Depois a gente vê na sequência do texto Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, Juízes, como aqueles dois povos foram uma pedra no sapato da nação de Israel por muito tempo, a ponto do rei de Moabe, certa feita, contratar um feiticeiro para amaldiçoar a nação de Israel. A história de Balaão, que a gente não vai entrar aqui porque o tempo urge. Então, meus irmãos, agora que a gente entende a história da mulher de Ló, vamos entender por que Jesus quer que a gente lembre dela. A aplicação pretendida por Jesus. Lucas 17, versos 24 a 33, fala assim: pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Meus irmãos, entenderam? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra foi um ensaio para o que vai acontecer com a terra.
Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Não volte atrás. E aí a recomendação. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Semelhantemente, 2 Pedro capítulo 2, versos 5 a 6, esclarece que a destruição de Sodoma e Gomorra não foi um caso isolado, foi um exemplo do que acontecerá com o mundo ímpio no futuro. Diz assim o texto, 2 Pedro 2, 5, 6. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios. Meus irmãos, hoje a gente vive num contexto de afunilamento profético. Os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo cada vez mais intensamente. E Jesus disse que antes, no período anterior ao seu glorioso retorno, a grande preocupação das pessoas não será a vontade de Deus, não será fazer a vontade de Deus. A preocupação das pessoas estará concentrada nessas 3 coisas, nos tempos do fim, e cada vez mais até que chegue, até que se aproxime esse dia. 1, prazer, representado aqui por comer e beber. 2, dinheiro, representado aqui por comprando e vendendo. 3, formação de patrimônio, representado aqui por plantando e construindo. Prazer, dinheiro, patrimônio. Isso vai afetar e afetar e afetar cada vez mais a cabeça das pessoas, a ponto de não sobrar espaço algum para perguntar, para parar e perguntar: será que realmente vale a pena ter esse dinheiro? Será que vale a pena prosseguir nesse projeto? Será que vale a pena insistir nesse caminho? Será que vale a pena dar vazão a esse prazer da minha carne? Ou será que Deus quer diferente? Ou será que a vontade de Deus é diferente? Qual que é a vontade de Deus? E eu quero a vontade de Deus. Meus irmãos, isso será uma atitude rara e cada vez mais rara. Jesus disse, Mateus 6,33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas isso será substituído cada vez mais. Isso já está acontecendo e vai piorar. Não será buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, será buscar em primeiro lugar a minha satisfação, o meu prazer, o meu sucesso financeiro, a minha casa, o meu carro, o meu apartamento, o meu status, a minha profissão chique, a minha carteira de ações, a minha carteira de bitcoins, a minha fazenda. Isso está contaminando até a mente dos jovens. Esses dias eu estava conversando com minha irmã da igreja, ela comentando, os rapazes hoje tem muitos, outros, graças a Deus não são todos, mas muitos pensam assim, primeiro eu quero comprar um apartamento, primeiro eu quero comprar isso, primeiro eu quero fazer aquilo. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que ter condições mínimas para sustentar uma casa. Você tem que ter condições mínimas para botar uma mulher dentro da tua casa, para cuidar dela e cuidar dos seus filhos. Mas as condições não serão as condições que os teus pais alcançaram depois de 30 anos de vida. Comece de baixo, batalhe, forme a tua casa, porque a palavra de Deus diz: feliz o homem que se alegra com a mulher da sua mocidade e não com a mulher da sua velhice. Seja bem-aventurado com a mulher da sua mocidade. Mas o texto bíblico fala uma coisa e as pessoas querem fazer outra. O texto bíblico fala que filhos são bênçãos do Senhor e o mundo diz que filho é despesa. O mundo fala que o importante para casar é fazer uma festa cara, deixar todo o orçamento da tua família lá com um organizador de festa, com um salão. Quando a Bíblia fala que o mais importante é ter comida na mesa, nem que seja arroz e feijão. O mundo fala que o importante é ter dinheiro, quando a Bíblia fala que o importante é você ter um trabalho consistente.
O dinheiro vem como consequência. Mas esses pensamentos, meus irmãos, dominam cada vez mais a mente das pessoas. E vejam, meus irmãos, o texto de Lucas, quando diz, lembrem-se da mulher de Ló, ele não estava falando às multidões, ele estava falando a um grupo seleto de discípulos. Essa é uma advertência, não é para quem está em Sodoma, não é para quem está lá fora. Essa é uma advertência para você e para mim. Jesus estava dizendo aos discípulos, cuidado, vocês devem se lembrar do que aconteceu com aquela mulher, para que não aconteça com você também. As circunstâncias serão parecidas, o pecado vai dominar a sociedade, a perversidade, a iniquidade. Assim como houve anjos puxando Ló e a sua família pela mão, haverá pregadores do evangelho, tentando puxar e dizer, vem para Jesus, saia desse mundo ímpio, antes que o fogo desça sobre Babilônia. Como diz lá em Apocalipse. Mas, meus irmãos, difícil. A Bíblia diz que serão poucos. Então, meus irmãos, a mulher de Ló é um exemplo de atitude. É um exemplo de resistência de coração que todos nós podemos ter. Quando colocamos as coisas do mundo, as marcas, o dinheiro, as diversões, os prazeres, o apego aos bens materiais acima da vontade de Deus e acima do amor pela própria família. A maioria dos que estão aqui hoje já aceitaram a Jesus. E talvez você também tenha um pouco de saudade de Sodoma. Quero falar com alguém aqui que está pensando em voltar para Sodoma. Não volte para Sodoma. Não olhe para trás. Lá podia ter mais prazer, lá podia ter mais animação, lá talvez você curtia mais a noite, lá talvez você tinha coisas que te entorpeciam os sentidos e você gostava. Não volte para Sodoma e não tenha saudade de Sodoma. Tenha expectativa de morar no céu, na Nova Jerusalém. Talvez com você foi diferente. Você foi criado na igreja e você nunca passou por Sodoma. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então eu digo para você, não fica olhando para a vida de quem está em Sodoma e fica com vontade de ter a vida deles, não. Porque Sodoma será completamente destruída. No tempo do fim ela vai ter outro nome, mas vai ser igualmente destruída. Não podemos ter esses sentimentos. Jesus diz em Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas, meus irmãos, essa foi a parte pesada da pregação. Agora eu quero falar da parte boa. Jesus disse para lembrarmos de duas mulheres. Existe uma segunda, graças a Deus. A mulher que ungiu a cabeça de Jesus. Marcos 17:9 disse, o que ela fez será contado em sua memória. O que ela fez será contado em sua memória. Onde esse evangelho for pregado, a sua história será contada. E Jesus só profetiza o que Ele quer que aconteça. Então Jesus quer que nós contemos a história dessa mulher. Diz o texto de Marcos capítulo 14, versos 1 a 9. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para as festas dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Depois acabaram fazendo durante a festa mesmo, né? Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres
vocês sempre terão com vocês. E poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Diga aí para o seu irmão, ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-a para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E nós vemos aqui então, meus irmãos, uma atitude completamente diferente dessa segunda mulher. Uma mulher cujo nome não é dito no texto, mas ela conheceu Jesus. E ela foi de algum modo tão impactada por conhecer a Jesus, que ela não pensou duas vezes. Ela pensou, o que eu tenho de melhor? O que eu posso fazer de melhor? E ela pegou o seu perfume de nardo puro. Meus irmãos, eu trouxe aqui, e eu vou deixar no final, quem quer sentir o cheiro de nardo, está aqui uma amostra. Eu vou botar por aqui, quem quiser sentir. Um perfume muito agradável. Mas hoje nós temos, eu comprei numa viagem para o exterior, você encontra. Mas na época era algo extremamente caro, extremamente dificultoso. Em primeiro lugar porque a planta, a Nardostachys jatamansi, é uma planta que nasce lá na cordilheira do Himalaia, que fica entre hoje o Nepal e a Índia. Lá da cordilheira do Himalaia, iam lá, tiravam a planta, extraíam o óleo da sua raiz, e aquele óleo era transportado por caminhos difíceis, como a Rota da Seda, que saía lá do Oriente e vinha até a região do Oriente Médio, e aquilo em cima de lombo de camelos, era dificultoso, era complicado, era caro. O texto deixa claro, meu Deus, esse perfume podia ser vendido por 300 denários. Um denário na época era a paga do serviço de um dia para um trabalhador braçal. Quanto que está a diária hoje de um trabalhador? Quanto que está a diária de um pedreiro? Quanto que está a diária de um trabalhador na agricultura? Faça a estimativa aí. Eu fiz uma estimativa por alto, que alguns profissionais têm uma diária mais cara, outros mais barata. Se fosse R$250, uma diária de um trabalhador, isso daria R$75 mil. As mulheres, elas queriam ter algumas gotas de nardo puro para colocar no leito nupcial para a sua noite de núpcias, o dia em que ela conheceria o seu esposo. Mas aquela mulher, a gente não sabe se foi por trabalho, se foi por herança, não sei, ela tinha uma quantidade substancial de nardo puro e ela não preservou uma gota sequer. Ela pegou, diz o texto, que ela não tirou a tampinha e derramou. Ela quebrou a cabeça do frasco para derramar até a última gota sobre a cabeça de Jesus. E por que isso, meus irmãos? Porque ungir a cabeça tinha significado. Quem é que tinha a sua cabeça ungida? Nós vemos no texto bíblico. Na cabeça foram ungidos reis, foram ungidos sacerdotes, foram ungidos profetas. Na cabeça foi ungido Arão e seus filhos, foi ungido Saul, foi ungido Davi, foi ungido Salomão, foi ungido Eliseu pelo profeta Elias. Sabe o que essa mulher está dizendo? Eu reconheço que esse aqui, ele é o meu rei. Eu reconheço que esse aqui é o meu sumo sacerdote. Eu reconheço que esse aqui é o profeta, aquele que traz as palavras de Deus para nós. Mas, meus irmãos, houve crítica, porque sempre há quem critique. Sempre na igreja tem crítica. Sempre. Já teve lá e tem hoje. Sempre tem aqueles que acham que o seu jeito de fazer as coisas era o melhor. E houve crítica. Houve crítica de que a adoração foi exagerada. Houve crítica de que era um desperdício, crítica sobre a adoração alheia. E eu digo para você nessa noite, nesse dia, não seja crítico da adoração alheia. Não seja juiz da adoração alheia. E a crítica de que a adoração foi mal direcionada. Devia ter distribuído para os pobres. Meus irmãos,
A pessoa que não ama Deus em primeiro lugar, com todo o coração, alma e entendimento, ela se incomoda de ver os outros amando com todo o coração, alma e entendimento. Ela mesma provavelmente não ajuda os pobres como deveria, mas ela quer que todos os outros ajudem. Ela mesma não adora com o coração, mas ela se incomoda com quem adora. Jesus responde: não a perturbem com críticas. Deixem-na em paz em sua adoração, sua atitude foi boa, foi aprovada. Vocês querem ajudar os pobres, vocês sempre terão pobres para ajudar. Esse discurso de que a redistribuição de riquezas e justiça social vai acabar com a pobreza, fere a Bíblia. A Bíblia diz que sempre haverá pobres, infelizmente. É uma realidade, não adianta. As pessoas ficam se iludindo com políticas que... Tem políticas que empobrecem mais. Tem políticas que empobrecem menos. Mas dizer que nunca haverá pobres é uma mentira, porque Jesus disse que sempre haverá. Mas enfim, ela fez tudo o que podia. Ela fez no momento certo. Se ela não fizesse naquele momento, ela não faria nunca mais, porque Jesus estava para ir para a cruz. A unção que os corpos das pessoas mortas recebiam nos costumes judaicos, Jesus não teria, porque ele foi sepultado com pressa, porque ia começar o sábado. A unção que ele teve foi a unção dessa mulher. E Jesus quis honrar essa mulher, porque ela fez tudo o que precisava fazer. Eu vou pedir que o irmão coloque aquela tabela. Nós temos então, meus irmãos, para decidir cada um de nós, qual o perfil de coração que a gente quer ter diante de Deus. Qual o perfil de coração que você quer ter? Que exemplo você vai seguir? E olha que esses perfis são intercambiáveis. Você pode começar a vida com um coração da mulher que ungiu Jesus, e você pode terminar como um coração de mulher de Ló. Mas o vice-versa também é verdade. Talvez você esteja vivendo uma vida com um coração de mulher de Ló. E você pode mudar. Você pode pedir para Jesus dominar completamente o teu coração e ter um coração da mulher com vaso de alabastro. Essas mulheres, eu acredito que deliberadamente não receberam um nome. Sabe por quê? Porque se aplica para todos nós. Todos nós. Esses dois perfis. Na mulher de Ló nós temos o apego à vida terrena, a idolatria ao material. Na mulher com vaso de alabastro nós vemos um apego a Jesus. Nós vemos um apego ao reino de Deus. Um desapego material, um apego ao espiritual. Na mulher de Ló nós vemos uma obediência limitada. Veja, ela começou aí. Ela começou, mas daí ela parou e olhou para trás. Na mulher com vaso de alabastro nós temos uma obediência total. Ela entrega até a última gota, até o fim. Na mulher de Ló nós temos prioridades invertidas. Primeiro é o mundo, primeiro é Sodoma. Depois vem família, depois vem Deus. Em Jesus, para a mulher do vaso de alabastro, em Jesus ela encontrou a máxima prioridade. E a partir do seu compromisso com Jesus, ela alinhou tudo mais. A partir do compromisso de Jesus, com Jesus, você tem todas as outras coisas alinhadas, todas as prioridades alinhadas. Na mulher de Ló nós temos um egoísmo invencível. Na mulher com vaso de alabastro nós temos uma adoração invencível. Ninguém para essa mulher. Ela entrou na casa onde ela não era uma convidada. Ela foi, ela queria honrar e assim ela fez, até a última gota. Na mulher de Ló nós vemos um legado triste. Morte, desagregação familiar, embriaguez, imoralidade sexual, descendência marcada por desonra. É um exemplo de perdição. Na mulher de Ló nós temos esse perfil, que é o perfil que a maioria das pessoas está vivendo. Na mulher com vaso de alabastro nós temos o perfil de uma vida que é honrada por Jesus. Jesus não quis saber do passado dela, Jesus honrou aquela decisão dela de honrá-lo com tudo que tinha. Houve uma entrega sincera, plena, total. É um exemplo de adoração. Nós vamos ficar de pé. Queria pedir para a banda.
Estamos encaminhando para o final. E eu quero perguntar para os irmãos, com qual exemplo, nesse Dia Internacional das Mulheres, com qual desses 2 exemplos de mulheres que você quer se identificar? Melhor, um diagnóstico sincero. Com qual dessas 2 mulheres, com qual desses 2 tipos de alma, numa avaliação sincera perante Deus, eu tenho me identificado? A minha vida, as minhas escolhas, o meu coração, está mais mulher de Ló ou está mais mulher com vaso de alabastro? Essa é a nossa pergunta. Essa é a minha pergunta nesse dia. A palavra de Deus nos garante que se aceitarmos a Cristo como o Senhor das nossas vidas, realmente como o nosso Rei, entregarmos o trono do nosso coração para Ele, Ele não vai apenas nos salvar da destruição que Sodoma terá ainda. Não apenas isso. Ele vai encher a nossa vida de bondade e fidelidade, como diz o Salmo 23 e como nós cantamos aqui hoje. Feche teus olhos. Vamos orar. Senhor, abençoa, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe, Senhor, essa reflexão e essa autoanálise que vamos fazer. Abençoe, Senhor, para que realmente nós possamos, de coração sincero diante de Ti, tomar uma decisão nesse dia. Nós podemos sim ser como a mulher do vaso de alabastro, mas em alguns momentos, em algumas decisões, talvez decisões que eu tenho que tomar essa semana, aquela tentação de ser mais, de ter uma alma mais parecida com a da mulher de Ló vem. Essa tentação vem. Senhor, eu te peço força, eu te peço por decisão, eu te peço por comprometimento, para que o nosso coração realmente seja completamente entregue a Ti. Sim, nós queremos comer e beber. Sim, nós queremos plantar e construir. Sim, nós queremos essas coisas, mas queremos todas essas coisas subordinadas à Tua vontade e não a nós. Nós queremos que o Senhor alinhe todas essas prioridades, para que nós possamos, por meio das coisas que fizermos, também louvarmos a Ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus.